Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesta noite. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa célula de oração. Sim, esse tempo que nós temos guardado para estarmos pensando em como Deus nos atrai, em como Deus nos chama para junto à sua presença. E eu estou aqui com esse pano de fundo, né? O Monte Sinai está ao fundo aqui. Você pode estar vendo, Monte Sinai, que é um símbolo de Deus se manifestando ao seu povo, de Deus que vai ao encontro do seu povo. E eu gostaria de pensar com você essa noite, de termos esse tempo de oração, esse tempo de entrega diante do Senhor, de pensar sobre a jornada do povo de Israel saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Eu gostaria de pensar, à luz desse cenário do Monte Sinai, de como Deus se manifestou ao seu povo e de como Deus se manifesta hoje conosco. Porque talvez você esteja se sentindo como o povo de Israel lá no Egito, escravizado, dominado, quem sabe até esquecido por Deus. Lembre que o povo de Israel, eles ficaram por 430 anos no Egito. No começo, o Egito lhes pareceu como um cuidado de Deus. Quando José leva os seus pais, os seus irmãos, o seu pai e os seus irmãos para o Egito, era um cuidado de Deus naquele período de fome. Mas depois o Egito se tornou um lugar difícil de viver. E eles amargavam ali a escravidão já por muitos anos ali no Egito. Talvez você esteja se sentindo assim, sentindo uma situação em que parece que Deus não está socorrendo, não está te atendendo, não está contigo. Eu queria pensar com você sobre como Deus se manifesta conosco. Antes, eu gostaria de orar e pedir que o Senhor nos desse graça para esse tempo de oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua Palavra, que é a orientação segura, que revela-nos, ó Deus, o modo gracioso com que o Senhor trata os Seus filhos, o modo gracioso com que o Senhor nos trata como filhos e filhas, Pai. E nós oramos agora pedindo graça do Senhor. Sim, Pai, dá-nos graça para que esse tempo de oração, esse tempo de entrega e rendição no Teu altar, seja um tempo proveitoso, edificante, que realmente possamos nos entregar com todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as nossas forças, Deus. Oramos assim, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Monte Sinai. Monte Sinai é um lugar onde Deus se revela ao seu povo. E o primeiro episódio que envolve o Monte Sinai na Bíblia está registrado lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. E naquele monte Moisés viu um arbusto que queimava, mas não se consumia, uma sarça. E aqui ele chegou perto, e é quando ele ouve aquelas palavras, né? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Esse primeiro episódio que envolve o Monte Sinai na Bíblia, é um episódio que nos diz o seguinte: Deus é um Deus que se revela a nós. Deus é um Deus que se manifesta a nós. Muitas vezes de maneira inesperada. Às vezes nós não estamos nem buscando. Agora, hoje, nós paramos para ter um tempo com Deus, para falar com Deus, para uma célula de oração. Mas Deus é um Deus que se manifesta no cotidiano. Moisés estava no seu dia a dia, pastoreando as ovelhas do seu sogro. E de repente Deus se manifestou para Moisés e começou a mudar a história. Isso quer nos dizer o seguinte: Deus jamais desiste de nós. Ainda que nem sempre Ele faz o que nós gostaríamos que Ele fizesse, Ele jamais desiste de nós. Ele não está ausente
né? Como nós dissemos aqui outro dia, a aparente silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Às vezes Deus parece que está quieto, que não está fazendo nada, mas isso não quer dizer que Ele é ausente. Ele se manifesta, Ele vem ao nosso encontro. Eu gostaria de convidar você a pensar sobre isso enquanto cantamos esse cântico, que é um pedido ao Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Que no meu dia a dia, que através do meu trabalho, que enquanto estou descansando, que no tempo de lazer, eu sinta o Senhor se revelar a mim. Eu perceba o extraordinário do Senhor no meio do ordinário da minha vida. E que a minha história passe por uma mudança transformadora, assim como o Senhor fez com Moisés e com o povo de Israel. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração.
nós encontramos o Monte Sinai como um lugar onde Deus manifesta a sua presença é quando o povo de Israel sai do Egito. Eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho e depois de 45 dias de caminhada, eles chegam ao deserto de Elim, né? Aliás, ao deserto de Sim. Né? Eles chegam ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. É a caminho do Monte Sinai. O povo de Israel chega nesse deserto e ali eles começam a reclamar para Moisés, que dizer para Moisés que era melhor ter ficado no Egito, senão eles iam morrer de fome e de sede. E então, naquele momento, ali no deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, Deus se manifesta ao povo de Israel e Deus dá ali o maná. Deus dá o maná, é quando começa a cair o maná, que vai cair por 40 anos do povo de Israel, enquanto o povo de Israel está no deserto. Começa a cair o maná, né? E também Deus dá codornizes. E é interessante que o texto lá de Êxodo, capítulo 16, vai mostrar bem claramente que o que Deus quer ensinar para o povo de Israel ao dar o maná, e o maná tinha aquele negócio, né? Você só podia pegar a quantidade suficiente para aquele dia, não podia guardar para o dia seguinte, senão ele estragava, né? E inclusive no sexto dia podia colher o dobro, porque o sétimo dia era o dia de descanso, né? O sábado do Senhor, o dia de descanso. Então, o povo de Israel, eles tinham que aprender a descansar em Deus. O texto está de Êxodo, capítulo 16, depois você pode ler, né? Deus está dizendo assim, olha, eu estou testando, eu estou provando, para ver se o meu povo vai me obedecer. Obedecer no quê? Obedecer no descanso. Obedecer na confiança. Porque esse episódio começa com o povo reclamando que eles iam morrer de fome. Ora, acha que Deus ia tirá-los do Egito, ia deixar eles morrer de fome no deserto? Isso no mínimo ofende o cuidado de Deus, o amor de Deus. Ofende a Deus quando você desconfia de que Ele não vai cuidar. Deus quer nos ensinar a descansar nele, a confiar no cuidado amoroso. O Senhor Jesus diz, olha, Deus cuida até dos passarinhos, Deus cuida até das plantas que nascem de manhã e de tarde já estão murchas. Será que não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que passarinhos? Enquanto nós cantamos essa canção, ore ao Senhor, peça perdão por quantas vezes você reclamou, você blasfemou, por quantas vezes você lamentou a maneira como Deus está cuidando de você, e peça ao Senhor que te ajude a descansar no cuidado dele para a sua vida. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,
momento que envolve o Monte Sinai e é importante para o povo de Deus e também para nós. É o momento em que Deus se manifesta no Monte Sinai para dar os 10 mandamentos, né? É no Monte Sinai, é ali que Deus se manifesta de maneira mais portentosa, de maneira mais visível. É no Monte Sinai que Deus fala com Moisés por 40 dias e 40 noites. É no Monte Sinai que Deus escreve na pedra com o seu próprio dedo, ele escreve na pedra os 10 mandamentos. É no Monte Sinai que isso acontece. Deus revela a sua vontade. Deus coloca leis para o povo, para o seu povo. E é importante você ter bem firmado em seu coração o seguinte: as leis que Deus dá, os mandamentos que Deus dá para o seu povo, não são mandamentos para controlar o povo, é para proteger o povo. Todo pecado faz mal. Pense no pecado. Pense no pecado. Mentira faz mal. Imagine se nós tivéssemos uma sociedade de mentirosos, somente mentirosos. Eu sei que boa parte da sociedade fala mentira como um hábito comum. Mentira, o roubo, o assassinato. Todo pecado faz mal. Então, quando Deus dá os seus mandamentos, Ele está pensando no bem dos seus filhos, não em restringir a liberdade deles, mas em delimitar até onde eles podem ir com segurança. É como alguém que diz assim: olha, até aqui vocês podem ir com segurança, daqui em diante vocês vão se colocar em risco e vão se prejudicar a si mesmos. Deus coloca os mandamentos no Monte Sinai. Lá em Êxodo 19:1 diz assim: os israelitas partiram de Refidim e no primeiro dia do terceiro mês depois de terem saído do Egito, no primeiro dia do terceiro mês, ou seja, estavam há 61 dias andando, quando eles chegam no Monte Sinai. Chegaram ao deserto Sinai e lá armaram um acampamento ao pé do Monte Sinai. E é ali que Moisés sobe, fica 40 dias e 40 noites conversando com Deus para receber ali os 10 mandamentos. Eu gostaria de convidar você a cantar este hino. É um hino bem antigo, né? Eu gosto muito desse hino. Crer e observar, porque uma vez que nós compreendemos que o que Deus pede de nós é para o nosso bem, não é para limitar a nossa liberdade, mas é para orientar até onde nós podemos ir de maneira segura, saudável, benéfica para nós. Convido você a cantar esse cântico e a pensar em como você tem olhado para aquilo, para a vontade de Deus para a sua vida. Você tem olhado como uma restrição da sua liberdade ou o cuidado amoroso de um Deus que sabe o que é melhor para você? Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Crer
bem, o último episódio que envolve o Monte Sinai, ou o deserto ali do Monte Sinai, é quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo. Lá em Êxodo 24, versículo 16, diz assim: e a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Imagine a cena. Um monte que parece um fogo, pegando fogo a parte de cima do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Imagine esse monte aqui que nós estamos vendo aqui no fundo. Imagine o cume dele, todo pegando fogo, e Moisés entrando no meio daquela nuvem. E aí então, Êxodo capítulo 25 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que recebereis: ouro, prata, bronze, estopo azul, púrpura, camesim, linho fino, pés de cabra, pés de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de estola sacerdotal para o peitoral. E me farão um santuário, versículo 8 de Êxodo 25, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus se manifesta ao povo de Israel, que está ao pé do Monte Sinai, e diz assim: olha, eu vou fazer um santuário, eu quero que vocês façam um santuário para eu habitar no meio de vocês. Esse é o nosso Deus. Ele não vive longe, lá no céu, sem se importar conosco. Ele é um Deus que está presente. Jesus garante aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós podemos orar, porque esse Deus está junto de nós, porque Ele se importa conosco. Ele mesmo diz: eu cuido de você, eu protejo você, eu livro você. Podemos descansar no cuidado amoroso, na proteção zelosa do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que nos guarda, Ele não dorme, nem tosqueneja, Ele não pisca os olhos, Ele está cuidando de nós o tempo todo. Por isso, podemos descansar no seu cuidado e buscar abrigo debaixo das suas asas. Enquanto nós ouvimos aí essa canção, eu cuido de ti, eu te convido a orar e a entregar diante do Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação. Nós devemos levar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele cuida de nós. E a promessa é de que a paz, que ninguém pode compreender, repousará sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Enquanto nós cantamos essa canção, entregue, deposite diante do Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, porque Deus é o Deus que se manifesta, vem até nós e habita entre nós, cuida de nós. Oremos enquanto nós cantamos esse cântico. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero
e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho só pra ti e espero em ti. Muito bem, agora eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de intercessão. Você orou e depositou aos pés do Senhor as suas angústias, as suas preocupações, as suas tristezas. E agora eu gostaria de convidar você a interceder. Nós vamos interceder aqui por alguns irmãos que estão enfermos, né? Nosso irmão Oswaldo, nossa irmã Suzana, nosso irmão Carvalho estão com Covid, né? A Dirlene, a prima da Eliane, que teve um AVC. Vamos orar pela vida do Marquinhos, o neto da dona Regina Fabrão, né? Que também está se recuperando aí de Covid. Nós vamos orar pela vida da Neide, né? Ficamos sabendo hoje de manhã, a Neide já está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Ela fez cirurgia semana passada, mas já está em casa, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por uma plena recuperação da vida da Neide. Também vamos orar pela Cléo, a irmã do Leron, pela Aline, esposa do pastor Flávio, lá da Vila Judite. Vamos continuar orando pela nossa irmã Fernanda, né, a filha da Ione, né? Pedir que Deus continue sustentando e fortalecendo ela. Também por outras famílias que estão lutadas, como a família do Esli, que essa semana teve aí a dona Áurea, né, que foi chamada para a glória junto do Senhor, né? Vamos orar por aqueles irmãos que são autônomos, são empresários, nosso irmão Simeão, nosso irmão Oséias, nossa irmã Silvia Helena, nosso irmão Carlinhos, nosso irmão Fabiano, nossa irmã Neia, pessoas que são da área, nosso irmão Edivaldo, pessoas que são da área do comércio, estão vendo aí as dificuldades, fruto desse período de pandemia, das normas dos governos. Vamos pedir que Deus tenha misericórdia desses irmãos e irmãs e dê graça para eles lidarem com esse período de pandemia com sabedoria, com discernimento e de maneira sustentadora. Vamos orar também agradecendo a Deus pela vida da Rosângela, da Rafaela. Elas tiveram dengue esses dias, mas já estão melhor, graças a Deus. Pela vida da Bruna, amiga da Giovana Moraes, pedir que Deus esteja abençoando ela, também já está bem. Vamos orar para que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus precisa de graça para dar um testemunho coerente nesse tempo de luta que nós estamos atravessando. Porque é quando as trevas são mais escuras, é que a luz é mais necessária.
e nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Vamos orar para que Deus, nesse período de luta, leve muitas pessoas a conhecê-lo, que muitas pessoas possam render-se aos pés do Senhor nesse tempo de angústia que o mundo está passando. Vamos orar pelas autoridades do nosso país, vamos orar também pela vida e pela família do nosso irmão presbítero Marcelo. Eles também estão passando aí por dias de dificuldade com enfermidade. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração agora. Tem alguns desses pedidos que falam mais do seu coração. Coloque eles diante do Senhor. Eu não vou conseguir lembrar todos eles enquanto nós oramos, mas nós vamos apresentar cada um diante do Senhor. Pai, é assim que nós nos chegamos diante do Senhor, confiados que o Senhor cuida de nós. Deus, confiados, ó Deus, que mesmo quando parece que algo está nos faltando, como faltou ao teu povo de Israel lá no deserto, quando eles reclamaram, pediram água, quando eles pediram pão, quando eles pediram carne, ó Deus, mesmo quando parece que algo está faltando, nós podemos descansar, nós podemos confiar, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor sabe até quando o Senhor pode permitir que nós passemos por alguma falta. Oh Deus, o Senhor usa as faltas que aparentemente nós temos como meios para confiarmos mais no Senhor, como meios para o Senhor demonstrar mais o seu poder, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Deus, que cada uma dessas lutas, cujos nomes nós mencionamos aqui, cada uma das dificuldades destes irmãos e irmãs, cujos nomes nós mencionamos agora, ó Deus, elas estão inteiramente debaixo do teu conhecimento, e o Senhor, por sua graça e misericórdia, o Senhor tem um plano e tem um propósito em cada uma delas. Nós confiamos, ó Pai, na tua palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois, glorifica, pois, ó Deus, o nome do Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs, cujos nomes nós mencionamos aqui, ó Deus, e faz a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor Deus, e que através dessas dificuldades os teus filhos possam te conhecer mais perto, mais intensamente, mais verdadeiramente, ó Deus, e glorifica o nome do Senhor, estendendo o teu reino sobre estas vidas, ó Pai. Nós confiamos, ó Deus, do que melhor que dos que nossos pedidos é a tua vontade, Pai, para cada um desses irmãos e irmãs. Nós oramos, pois, pedindo que assim seja feito para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê um sono reparador de força e graça para continuar firme na presença dele, não importa as lutas ou dificuldades que você venha enfrentar. Boa noite.